Olá, eu sou Mônica Bergamo e esse é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para falar com a gente sobre a decisão de prisão após o julgamento em segunda instância e também sobre o judiciário brasileiro, sobre os problemas do judiciário brasileiro, nós temos aqui no estúdio o jurista Carlos Veloso, ele que foi ministro do Superior Tribunal Eleitoral e presidente do Supremo Tribunal Federal. Ministro, boa noite, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Ministro, vamos começar pelo assunto quente do dia. Amanhã nós vamos ter um julgamento muito importante no Supremo Tribunal Federal, que é sobre a possibilidade de uma pessoa ser presa depois de condenada em segunda instância. A Constituição brasileira, ela diz que uma pessoa só pode ser considerada culpada depois do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O Supremo já levou isso ao pé da letra, né? Já levou esses termos da Constituição ao pé da letra. Depois mudou o seu entendimento, admitiu a prisão depois de condenação em segunda instância, desde que fundamentada, e agora vai se debruçar de novo sobre esse assunto. Com a sua experiência, conhecendo bem os ministros do Supremo Tribunal Federal, qual é a tendência, ministro? O que o senhor pode iluminar a gente aqui desse assunto que está causando tanta ansiedade em tanta gente? Olha, em Minas se diz que cabeça de juiz e bumbum de neném é difícil saber o que sai, viu? Eu não imagino como será o julgamento. Eu acho que vai ser um julgamento pensado, não é? Refletido, porque, afinal de contas, é o julgamento da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, que tem uma grande responsabilidade, não é? Em dizer a última palavra. O ministro Evandro Lins que dizia que tem o direito de errar por último, mas, na verdade, eu penso que vamos ter um julgamento em que os juízes do Supremo Tribunal Federal vão dizer o que, afinal de contas, vão decidir de acordo com a sua ciência e a sua consciência. Agora, ministro, já se falou que se cair a possibilidade das pessoas serem presas depois de condenação em segunda instância, já se falou que 190 mil pessoas poderiam ser soltas. O CNJ, que é presidido pelo ministro Dias Toffoli, lançou hoje uma nota dizendo que esse número está totalmente equivocado, que no máximo 4.895 presos poderiam ser soltos, porque foram condenados foram presos depois de condenação em segunda instância. Que impacto que o senhor acredita que uma alteração novamente no entendimento do Supremo sobre isso pode ter para a sociedade brasileira? Eu acho, Mônica, que é uma alteração substancial. É algo que realmente vai causar, se houver uma alteração, não é, do entendimento do Supremo, pode sim libertar milhares de pessoas que estão condenadas, não é? Condenadas em primeiro grau, condenadas em segundo grau, condenadas, portanto, por um órgão colegiado, em que há debates, em que, enfim, é uma decisão de segundo grau, uma decisão respeitável. E uma decisão que ali acaba a justiça da decisão. Porque os recursos que vêm em seguida, Mônica, que vêm em seguida a decisão do Tribunal de Segundo Grau, são recursos que não têm efeito suspensivo. É o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. Não são recursos em que se examina a prova, em que se examina recurso. É dizer,
com a decisão do Tribunal de Segundo Grau, não se examina mais a justiça da decisão. Então, veja que é uma decisão realmente do Supremo em alterar a jurisprudência muito importante. E convém acentuar que de 1941, não é? 42, data do nosso Código Penal, data do nosso Código de Processo Penal, até 2009, vigorava esse entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que seria possível essa prisão, ou melhor, o início da execução da sentença condenatória após a decisão de segundo grau. Isso vinha desde 41 até 2009. 2009 o Supremo alterou e 2016 voltou à jurisprudência tradicional. Então, esta é a situação em que nos encontramos. Agora, eu penso que, portanto, uma alteração pode realmente causa realmente algo, de certa forma, até chocante, não é? Essa decisão, se mudar essa regra, o senhor disse, se mudar novamente o entendimento. Exatamente. Agora, ministro, a Constituição, ela de fato não diz isso? Quer dizer, a pessoa não pode ser considerada antes do trânsito em julgado, não pode ser considerada culpada e, portanto, se ela não é culpada, como é que ela vai presa? E eu queria emendar uma observação que o ministro Celso de Mello fez numa entrevista, porque é um percentual muito pequeno de pessoas que revertem a sua condenação depois da segunda instância, nos tribunais superiores, STJ ou Supremo Tribunal Federal. E aí perguntaram para ele isso, né? É muito pequeno o percentual de pessoas que conseguem fazer essa reversão. E o ministro Celso de Mello respondeu, para mim basta um, né? Porque uma injustiça já para mim basta essa. Fazendo aqui o contraponto, né, ao que o senhor está dizendo. O que o senhor acha dessas afirmações? Uhum. Bom, eu começo pela sua afirmação primeira. Realmente a Constituição brasileira, que é uma Constituição democrática, a Constituição brasileira do Brasil, de 1988, ela contém esse dispositivo. A presunção de culpabilidade, ela só ocorre às inteiras com o trânsito em julgado. Perfeito. Mas a Constituição, Mônica, as normas constitucionais, como as normas legais, de um modo geral, não se interpretam isoladamente, e sim no seu conjunto. O ministro Eros Grau tinha uma frase que eu gostava, ele dizia: a Constituição não se interpreta em tiras. Então, veja, vamos fazendo uma interpretação sistemática do sistema, já que o direito é um sistema de normas, verifica-se que o que a Constituição garante é o duplo grau de jurisdição. A partir daí, ela assegura recursos, mas recursos que não têm efeito suspensivo, como eu dizia. Recursos que não examinam os fatos, não examinam a prova. E eu quero lhe dizer o seguinte, é preciso não confundir presunção de não culpabilidade com o início da execução penal. Me sensibiliza muito a afirmativa do meu eminente colega, ministro Celso de Mello, a quem muito admiro, muito prezo, em dizer basta um. Eu acho que é procedente o que ele afirma, mas é procedente também, Mônica, o respeito às vítimas, o respeito à vítima. Nós temos esse assassinato que ocorreu aqui nas imediações de Brasília, em Unai, em que foram chacinados alguns fiscais do Ministério do Trabalho. Os autores desse homicídio
estão soltos, apesar de condenados, até em segunda instância. Isso tem 16 anos, Mônica. Como ficam as vítimas? Como fica até o Estado brasileiro que teve servidores seus mortos em serviço do Estado, em serviço da população? Então, é preciso que as coisas... A justiça tem dois pratos. Num dos pratos estão os sagrados direitos individuais, perfeito. No outro prato estão os sagrados, não menos sagrados, direitos da coletividade também, da sociedade. Não é verdade? Então, eu respeito muito essa afirmativa, mas eu quero colocá-la no prato, nos dois pratos da justiça, da balança da justiça. É preciso sopesá-los. Ministro, eu vou pedir licença para apresentar aqui duas telas com dados de pesquisas que vão alimentar aí essa nossa conversa. A primeira delas nos traz dados de pesquisa do Datafolha, em julho desse ano, sobre a confiança no Poder Judiciário. Confio muito e confio um pouco. 72% dos brasileiros confiam no Poder Judiciário. É um número superlativamente elevado, etc. e tal, bastante positivo. Já numa segunda tela, nós temos dados de uma pesquisa Pew Research, realizada em uma instituição de pesquisa internacional, realizada em 27 países no ano de 2018, divulgado no início desse ano. E perguntava, o sistema judicial trata a todos de maneira justa? E o Brasil vem aí em quinta posição, com 72%, só que não trata de maneira justa, tem aí no topo da questão. Para 72% dos brasileiros, o sistema judicial trata as pessoas, trata os indivíduos, trata os brasileiros de forma desigual. O ministro, e a minha pergunta deriva desse paradoxo que se apresenta aí, que parece se apresentar. O ministro, que além de jurista, é filósofo, aliás, se formou em filosofia até antes de direito, segundo seu currículo, como é que o ministro interpreta, como é que o ministro pode produzir uma explicação sobre esses dados tão paradoxais? 72% confiam e 72% igualmente dizem que o sistema judicial é injusto, ou seja, trata as pessoas de forma desigual. Perfeito. Eu começo, sabe, Labareda, fazendo um pequeno reparo. Eu não me formei em filosofia. Eu interrompi meu curso de filosofia para estudar direito. É uma história interessante, comprida, que pessoalmente nós conversaremos, de um professor que me levou para a filosofia e do mesmo professor que me tirou da filosofia, dizendo que eu devia estudar direito, que minha vocação era o direito, e era mesmo. Mas a pergunta é realmente uma pergunta difícil de ser encarada, porque 72% confia no Poder Judiciário, não é isso? E 72% acha que há um tratamento desigual, quer dizer, o Poder Judiciário trata desigualmente as pessoas. Bom, eu festejo 72% da pesquisa dos que confiam na justiça brasileira. Eu fui juiz de primeiro grau, Labareda, e antes de ser juiz, eu fui servidor da justiça, eu fui escrevente, eu fui oficial judiciário durante algum tempo. Quer dizer, minha vida toda foi na justiça, seja como servidor, 40 anos como magistrado e agora como advogado já há um bom tempo. Festejo, então, os 72% que confiam na justiça. E fazem bem em confiar. Nós temos, sabe, Labareda, cerca de 15 mil juízes de primeiro grau neste país. Juízes que entraram para a magistratura através de concurso público sério, seríssimo, duríssimo, de provas e títulos.
eu integrei, só de juiz federal, 5 bancas. 5 bancas de concurso. Posso dizer que selecionávamos realmente os melhores. E são pessoas que entram, jovens, que entram para a magistratura com muito idealismo. E, portanto, eu acho que é bom que se divulgue essa pesquisa. De outro lado, 72% também, parece que essa é uma pesquisa que não é só no Brasil, não é isto? É no mundo inteiro. 7 países mesmo. 7 países, não é? Certamente os 7 países de primeiro mundo. 27. 27. Isto não deixa, não é muito surpresa, não é surpreendente, não. Porque até bem pouco tempo, eu até já ouvi isso, que a justiça brasileira não pune os 3 P's. Eu não acredito nisso, não. Não acredito nisso, não. Agora, são essas diferenças sociais que existem. Aquele que é mais rico, não é que ele receba um tratamento especial da justiça. Ele pode se dispensar a ele um tratamento melhor, porque ele pode contratar os melhores advogados, não é? Enfim, essa diferença que, infelizmente, existe em tudo. Existe na medicina, existe nas hospedagens, nos hotéis. Tem gente que só pode se hospedar numa pensão, outros vão para um hotel de 5, 6 estrelas. Quer dizer, são essas diferenças sociais ocorrentes que ocorrem no mundo inteiro. De maneira que não me surpreende essa segunda tela, de que recebem os mais pobres, não é? Um tratamento diferenciado. Isso vem de longe, essas afirmativas vêm de longe e infelizmente, não ocorrem somente, ou esta impressão não é somente dos brasileiros, conforme você mesmo esclareceu. É verdade, ministro. 7 países. Acima do Brasil, em percentuais, digamos, nessa categoria negativa, estão ali a Itália, a Grécia, a Espanha, e em primeiro lugar, em percepção de tratamento injusto, desigual, estão a Argentina e Coreia do Sul. Mas o que o ministro estava dizendo, dito de outra forma, parece ser o seguinte: olha, a desigualdade existente na sociedade brasileira, né, termina desaguando nessa percepção pelas pessoas de que o sistema de justiça, de que o sistema judicial confere também um tratamento diferenciado, desigual aos indivíduos. É basicamente isso, não é, ministro? É isso. Veja só, hoje mesmo ouvi de um eminente advogado, ouvi esta observação. De 1900, e já ouvi isso até de ministro do Supremo Tribunal Federal, em declarações no próprio Supremo Tribunal Federal. De 1941 até 2009, a prisão após a segunda instância, até a primeira instância, não é? Durante algum tempo também foi a jurisprudência, poderia ocorrer. Esta nova interpretação surgiu quando do mensalão, quando realmente poderosos foram mandados para a cadeia. Essa observação eu vi hoje. Até então, essa questão não era levantada. A questão da... Vejam que realmente não é surpreendente a observação, não é? Hoje, um eminente advogado me fez essa observação.
Sobre a questão da segunda instância, isso, né, ministro? Que não seja, eu acredito que isso não seja uma observação Sobre segunda instância. procedente, não. Mas serve o exemplo para mostrar que o resultado da pesquisa não é surpreendente. Mas, ministro, só um questionamento. Os réus do mensalão, eles não tiveram uma instância, segunda instância e depois Tribunal Superior. Eles foram direto, eles tiveram um grau só de jurisdição, né? Eles foram julgados diretamente no Supremo Tribunal Federal. Não tiveram nem outra corte para recorrer, não é isso? Porque é o juiz natural deles, é o chamado foro privilegiado, não é? Agora, que eles querem. Pergunta se eu, por exemplo, eu sou contra esse foro privilegiado. Eu sou contra. Eu acho que ele deve existir, sim, em certos casos. O presidente da República, o presidente do Supremo, presidentes da Câmara, o presidente do Senado. E no Judiciário, isso deve ser, de certa forma, observado, porque evitar o problema do corporativismo. Sim. Agora, indague se esses que podem ser condenados numa instância, se eles querem que seja abolido o juízo, o foro privilegiado. Não querem. Então, vejam, eles foram condenados, sim, numa instância pelo juiz natural deles, porque são titulares, são detentores de um foro por prerrogativa de função e que foi apelidado pela imprensa de foro privilegiado, porque é mesmo foro privilegiado. Agora, eu queria, o senhor falou do juiz natural, né? Eu queria conversar um pouquinho sobre isso, ministro, pegando como gancho a Lava Jato. A gente teve a Operação Lava Jato, que o ministro Sérgio Moro, ele se transformou em uma das personalidades mais respeitadas do Brasil na condução daquela operação. Depois de algum momento, começaram a ser questionadas algumas iniciativas dele, algumas atitudes dele. Hoje nós temos as mensagens aí do escândalo da Vaza Jato, mostrando que em alguns momentos ele, no mínimo, se aproximou muito da acusação, o que teria transformado em uma pessoa parcial, suspeita, né? A suspeição dele vai ser julgada no Supremo Tribunal Federal. Então, independentemente da figura do ministro Sérgio Moro, eu queria perguntar para o senhor essa questão, quer dizer, em muitos países a gente tem um juiz que comanda, que supervisiona a investigação, não é? E depois que a investigação acaba, um outro juiz vem para julgar. Ou seja, porque ele não está poluído, né, pela investigação, ele para não correr o risco de que haja um pré-julgamento, porque o juiz se envolveu muito no momento da investigação. Inclusive, a Câmara dos Deputados já está discutindo um projeto nesse sentido. O que o senhor acha dessa proposta, ministro? Veja, Mônica, essa questão, nós temos em alguns países europeus o chamado juizado de instrução. O juizado de instrução, o juiz preside a instrução e ele julga. Há vantagens nisso, Mônica. Estudiosos do tema, especialistas costumam dizer que há vantagens nisso. Quais seriam as vantagens? É o juiz que sente a prova, que interroga, é o juiz que inquire as testemunhas, examina a prova diretamente. Ele pode realizar a verdade real com mais facilidade do que aquele que recebe papel. Tudo no papel. Então, especialistas no tema apontam esta vantagem do juizado de instrução, que existe, por exemplo, na França,
Na Itália, com uma certa variação, porque você tem o magistrado que é procurador e o magistrado que julga, mas o magistrado está ali próximo da investigação também, no juizado de instrução italiano, em que o Ministério Público tem um vigor muito grande. Agora, de outro lado, há aqueles que apontam uma desvantagem, que é esta que você menciona inteligentemente, que o ideal seria que um juiz presidisse a instrução e outro juiz proferisse a decisão. Um sente que pode ser a verdade real, o outro recebe papel, Mônica. O processo brasileiro, e eu não estou muito de acordo, não, eu sou favorável ao juizado de instrução. É claro, adaptado às nossas realidades. Quando presidente do Supremo, cheguei a sugerir o juizado de instrução. Você imagina o seguinte, no processo brasileiro, você tem primeiro o inquérito policial, que é realizado pela polícia. Esse inquérito policial é remetido à Justiça. O Ministério Público, ele tem como destinatário, na verdade, o Ministério Público. Examina e verifica se é possível oferecer a denúncia. Se não, retorna para novas diligências. Isso consome um prazo muito grande. O Ministério Público denuncia. O juiz vai repetir toda aquela prova, não toda, mas principalmente as principais, vai ouvir as testemunhas que foram ouvidas, reinquirir, depois vai interrogar o réu. Isso poderia ser feito de uma vez só, pelo juiz da instrução. E teria essa hipótese de passar, encerrada a instrução, passar para um juiz que não participou daquilo e que julgaria, pois seria o juiz que conheceria da questão no papel. O Código de Processo Penal brasileiro, ele adota uma posição que não é uma posição do juiz perfeitamente neutro, é de um juiz participante. O Código de Processo Penal brasileiro publicizou-se, e o juiz, então, pode determinar que se faça diligência. Por quê? Porque o que se quer é a verdade real, é a feitura da justiça. Isso é que se deseja. E um juiz que seja atuante nesse sentido, procurando buscar a verdade, inocentar quem é inocente e punir quem teve uma conduta penal, praticou crime. Eu penso que essa é uma questão tormentosa, complexa, que precisa ser posta em mesa para discussão. Agora, ministro. Com relação à Lava Jato, eu quero dizer, sabe, que eu tenho uma posição de cidadão. Eu acho que isso que se denomina Lava Jato, não sei por que esse nome, prestou bons serviços. Porque, na verdade, Mônica, na verdade, nós tivemos aí uma prova abrangente, robusta, em que há confissões, em que há delações, e delações feitas por grandes empresários, e delações feitas por homens também do
do poder político, eu penso, sabe, que esse conjunto probatório todo, ele, diante daquilo que vimos, diálogos inadequados, sim, inadequados, mas que não tem proporcionalidade com aquele conjunto probatório que levou à condenação dos poderosos do poder econômico e poderosos do poder político. Então, eu acho que... Eu vou pedir licença para lhe interromper, para projetar duas telas que tem exatamente nesse tópico, né, que o senhor está abordando. Sei. Ambas com dados de uma pesquisa XP e PESP divulgada agora nessa semana, né? Primeira tela tem as respostas da seguinte questão: o impacto dos vazamentos das supostas trocas de mensagem de Sérgio Moro e os procuradores. E esse impacto na opinião das pessoas, da sociedade em relação à Lava Jato. 10% disseram que alterou para melhor, né, depois de terem conhecimento dessa troca de mensagem, a avaliação que fazem da Lava Jato, 45% responderam que não alterou a opinião delas sobre a Lava Jato, para 33% teria alterado para pior. Aí vem a segunda tela e em cima da segunda tela eu vou lhe endereçar a questão, ministro. Sobre a Lava Jato e seus integrantes, 14% responderam que a Lava Jato cometeu excessos, mas o resultado valeu a pena. 40% responderam que a Lava Jato cometeu excessos e algumas decisões tomadas devem ser revistas. E para 36%, a Lava Jato não cometeu excessos ao combater a corrupção, mas 10% não responderam. A pergunta é simples, ministro. Se o senhor fosse entrevistado, tivesse sido entrevistado nessa pesquisa, qual das três respostas o senhor adotaria? Labareda, há muita hipocrisia. Eu responderia com a terceira. Eu acho que conversas inadequadas não abalam aquele edifício probatório em que você tem confissões, delações, restituição de bilhões de dinheiro público, dinheiro do povo. Então, está sendo restituído em espécie ou sendo restituído em bens imóveis. Então, eu responderia, eu ficaria com essa terceira hipótese, porque eu não quero incorrer em hipocrisia. Quero dizer-lhe que fui juiz 40 anos. Diálogo do juiz com o Ministério Público sempre ocorre porque o Ministério Público, Labareda, é uma parte especial. O Ministério Público, o verdadeiro representante do Ministério Público procura a verdade real. Ele pode pedir a absolvição de um réu se ele se convencer de que aquele réu, realmente, aquele acusado, realmente tem a seu favor a prova, ou tem a seu favor uma disposição de lei que lhe favorece. Então, muitas vezes pode haver esse diálogo. Considero alguns daqueles diálogos inadequados? Sim, considero, mas não acho que eles chegaram a abalar aquele edifício probatório composto de confissões, de delações, de restituição de dinheiro, de reconhecimento da ocorrência da corrupção, este mal que corrói a República por dentro. A propósito, Labareda, há um livro interessante, Decadência, Ascensão e Decadência dos Romanos. Roma foi dona da guerra e foi senhora do mundo. Pois bem, começou a entrar em decadência quando os seus soldados e os seus homens públicos
começar a colocar em primeiro lugar o interesse pessoal e, em segundo lugar, o interesse público. É isso que ocorre com a corrupção. Ministro, a gente já está chegando ao fim do programa. Eu queria fazer uma última pergunta. O senhor disse que considerou algumas conversas inadequadas, mas não na mesma proporção do êxito da Lava Jato na descoberta da corrupção, no que ela desvendou de corrupção no sistema político brasileiro. Então, como última pergunta, eu queria saber o seguinte: o senhor considerou adequado o ministro Sérgio Moro, depois de ter condenado o ex-presidente Lula, ter ido virado ministro do presidente Jair Bolsonaro? O senhor considerou adequada essa decisão dele? Bom, eu não gosto de julgar o meu semelhante, entende? Em comportamentos e condutas eminentemente tomadas eminentemente com base no seu subjetivismo, não é? Cada pessoa tem tem um modo de agir, não é? Eu não considero nem adequada nem inadequada. Eu não julgo isto. Se me perguntasse se eu faria essa troca, eu, pessoalmente, diria que eu não faria. Eu já recebi alguns convites para... dois convites para o Ministério da Justiça, de governos diferentes. Eu sopesei e preferi ser juiz, e preferi ser advogado. Mas isso são questões pessoais, entendimento pessoal, e cada um tem o seu entendimento, e não vejo nenhuma atitude de desonestidade nisso, jamais. Só não digo que seria adequado ou inadequado. Ministro, infelizmente nós chegamos ao fim do Ponto a Ponto. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui no programa e convidá-lo para voltar mais vezes para discutir a justiça brasileira. Muito obrigada, ministro. Olha, eu fiquei muito satisfeito de estar aqui, viu, Mônica? Eu achei que estava entrando numa cama de tortura, não. Entrei numa sala em que me senti muito bem, viu? Obrigada, então, ministro. Agradeço também, agradeço o convite. Obrigado, ministro. Entre em contato com a gente pelas redes sociais que estão aparecendo no seu vídeo. E se você quiser ter acesso ao relatório completo das pesquisas que nós mostramos aqui no Ponto a Ponto, elas estão no nosso site. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje, todos os que já foram ao ar, também no site bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.